conhecida a âmbito profissional, organizacional, que ela vai promover a eficácia e a eficiência e o sucesso de qualquer, como é que é, meta que você queira atingir, tanto pessoal, ou individual, ou organizacional, né? Porque ela dá uma clareza de caminho e de objetivo, né? Ela maximiza as chances do resultado ser bem-sucedido. Porque, só falando um pouquinho, que eu acho que todo mundo já sabe, mas só para lembrar, a diferença de eficácia e eficiência, né? Eficácia é a gente atingir a nossa meta. Eficiência é a gente fazer as tarefas para atingir a meta de uma maneira que a gente faça com qualidade, com excelência, com o mínimo de custo, né? Tudo isso. E às vezes a pessoa tenta ser tão eficiente que ela termina perdendo o alvo, né? Vamos dizer assim. Porque o eficiente, às vezes, se ele prezar muito pela qualidade, ele termina delongando para ser eficaz. Então, um exemplo, se uma equipe de vendas quer atingir um alvo, uma meta de aumento de vendas, que ela atingir a meta é a eficácia. E se ela fizer isso de uma maneira mais rápida, com menos despesas e maximizando o recurso dela, ela será, então, uma equipe eficaz e eficiente. Só para a gente, né, lembrar disso. Então, vamos lá. O que quer dizer smart? Smart quer dizer, as palavras são em inglês, né? E a gente vai explicar cada uma em português. O que é o S? O S seria de specific, quer dizer, você ser específico naquela meta, porque o SMART é você, como é que fala? Você trazer para o detalhe aquela coisa maior, né? É um alvo maior e eu vou botar ele agora em detalhe. Eu vou dizer como que eu vou fazer para alcançar aquela meta ou aquele alvo que eu quero atingir. Você pode escolher fazer o SMART para cada uma das suas grandes metas ou das suas estratégias da empresa, né? E eu vou citar algumas que a gente usava no hotel que eu trabalhei durante muito tempo. Então, a gente vai usar, pode ser específico para projeto, para qualquer coisa, né? Então, é específico. Vamos fazer especificamente, a gente vai citar alguns exemplos para a pessoa ter ideia. Tem que ser measurable, quer dizer, tem que ser medido, tem que ser uma coisa que a gente possa medir. Como que eu vou medir quando eu vou alcançar essa meta? Qual que vai ser meu parâmetro para dizer, não, você atingiu porque você atingiu esse número de vendas e era isso a maneira como a gente poderia medir a meta. A viabilidade da meta, o A, é achievable, quer dizer, ela é alcançável, ela é uma meta viável, né? Tem uma visibility, né? Visibility? Não, é outro nome. É outro nome em inglês, tá? Não é visibility, não. Que chama, que é viabilidade, que é em português, né? Que seria a gente analisar se o que a gente está querendo alcançar é uma coisa realmente alcançável, né? Tipo assim, eu vou conseguir 10 milhões até o final do ano, sendo que eu não tenho nem $100, sei lá, 100 mil, que seja, né? Tem que ter dentro de uma viabilidade, né? Outra coisa, justificação da meta com o que ela está alinhada aos seus objetivos globais da sua empresa, ela é relevante, ela é realista com aquilo que você quer alcançar, e ela tem um tempo, então o T se refere ao tempo, então vamos estabelecer um prazo para cada meta. Essa meta eu quero cumprir, assim como o Léo fez uma coisa para cada mês do ano dessa nossa meta, ele botou algumas coisas para a gente alcançar naquele mês, né? Então, até um tempo para você fazer aquilo dentro daquele mês. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um exemplo pessoal. Eu quero limpar a minha garagem. Esse é o que eu desejo alcançar nesse mês. Explique exatamente como que você vai realizar. Bom, eu vou organizar, limpar a garagem, vou doar as coisas que eu não estou utilizando, eu vou organizar as ferramentas e os itens de jardim que a gente guarda na garagem. E como é que você vai medir o progresso disso aí? Bom, na hora que eu conseguir, que a garagem é para 2 carros, na hora que entrar um carro na garagem, a garagem está de uma maneira que para mim seria
a organizada, né? Ela estaria limpa e organizada quando eu conseguir botar um carro dentro da garagem, que hoje em dia não cabe nada. Então, a gente já é uma maneira de eu medir. O seu objetivo é alcançável durante esse mês, nesse caso? Bom, eu tenho pessoas disponíveis, porque eu quebrei a perna, eu não posso subir na escada, eu estou me recuperando, então, realisticamente, eu sozinha não conseguiria fazer. Mas eu tenho pessoas que estão na minha casa que vão me ajudar, minha filha, minha irmã, que veio do Brasil, e elas vão me ajudar a organizar. Isso é realístico? É porque eu tenho as caixas para botar, fazer a organização e eu tenho as pessoas para me ajudar a fazer. E quando que eu quero realizar? Até o dia 30 de dezembro, eu espero organizar a minha garagem, até porque uma parte do meu escritório é na garagem, então está meio tumultuado lá, para poder eu fazer, né, começar o ano já com com a garagem, pelo menos, mais organizada. Isso é uma coisa no âmbito pessoal. E no âmbito de empresa, por exemplo, eu trabalhei no hotel, e o hotel, todo ano, a gente tinha as 5 estratégias chaves do ano que vem, por exemplo. Em novembro, no final de novembro, a gente já estava analisando. Primeira semana de dezembro já se fazia a reunião do planejamento estratégico do ano seguinte. E uma das estratégias era para a gente. Essa que eu estou mencionando aqui é uma das atividades, ou uma meta dentro da grande meta de atingir os grupos, que é uma variedade assim de 5 ou 6 segmentos. Então, vamos falar aqui de um segmento assim de grupo, um tipo de segmento de grupo, tá? Então, nesse segmento de grupo, que mais na frente eu vou dar mais o detalhe, ele, a gente, como que a gente, qual que é o nosso desejo? Qual que era o nosso desejo em 2020, para 2020? Era que a nossa diária média, quando a gente alugasse o hotel para eventos de grupos, que as pessoas se hospedariam no hotel, que a média diária tivesse um aumento, né? E que esse aumento da média diária desses grupos, ela termina afetando o nosso índice de receita no total de grupos. E aí, nessa específica, a gente ia focar o marketing em grupos de 50 a 150 participantes, de empresas que trazem os funcionários para cá e que elas fazem reunião no próprio hotel, porque é um grupo pequeno, a gente não precisa de centro de convenções nem nada, é só participando dentro do hotel que tem um ambiente para convenção, para reuniões e tal. Como que a gente vai medir isso aí, né? A gente mediria o progresso com o aumento dessa diária média de 79 centavos. Quer dizer, ela iria de 184,97 dólares para 185,76 dólares. Então, esse aumento de centavos durante o ano demonstraria, afeta, né? Quer dizer, impulsionaria o crescimento do índice da receita, né? Nesse pequeno segmento, dentre vários segmentos que a gente trabalhava, de grupos. Aí você vai dizer, mas seu objetivo é alcançável esse ano? Por quê? Porque a gente contratou uma pessoa a mais, o departamento de vendas e marketing tinha vários funcionários e cada um era especializado numa coisa, né? E a gente contratou essa pessoa que tinha uma vasta experiência, especificamente em grupos e contratos com grupos de empresas locais. E esse é realista, sim, porque ela tem acesso ao grupo Lockheed Martin, que é o grupo aqui dos Estados Unidos que trabalha com foguete, que faz foguete para o governo americano. E ele tem a sede dele aqui em Orlando. Então, ela tinha contato, essa pessoa, com essa senhora dona de Dallas e a Courtney de Orlando, que são pessoas que planejavam a reunião do grupo da empresa aqui em Orlando. E quando que a gente teria que realizar isso? Até o final, sempre as nossas metas no hotel especificamente era até o final do ano, que era a meta anual específica para cada área. Aí você vai pensar, Liz, mas era um aumento só de 79 centavos? Parece significante para a gente quando a gente pensa no valor geral, mas ele é significativo nesse pequeno segmento de grupo, dentro de todos os segmentos que a gente tinha no hotel na área de marketing. Quer dizer, se cada segmento tivesse um aumento de centavos como esse,
no final ele impactaria a nossa meta, né? Aqui nos Estados Unidos, qualquer crescimento percentual mínimo, tá, cresceu 10% ao ano, é é um crescimento significativo, né? Então, para vocês entenderem. Qual seriam os próximos passos depois que você cria a meta Smart? Você tem que acompanhar, fazer o monitoramento, se você realmente está cumprindo, né, aquilo que, por exemplo, no caso do hotel, que é uma coisa, lógico, a minha garagem, né, eu não tenho como fazer, não tem muito o que fazer, um click up about that, né? Mas no caso do hotel, a gente tinha reuniões de avaliação, né? A cada 3 meses, porque aqui era contado por trimestre, então a cada trimestre, né? Que eles chamam quarter, a cada trimestre você sentava, fazia uma avaliação, estamos indo na direção certa, estamos indo, vamos alcançar nossa meta, nós não vamos ficar acima da meta, não, nós não vamos atingir a meta. Dava previsões, por quê? Porque no caso do hotel, existe todo um contexto, como aconteceu com o Covid, que afeta diretamente aquele negócio, né? E que foi o que aconteceu. O Covid veio e o hotel caiu de 80% de ocupação para 8%. Então, nós, naquele ano, não atingimos a meta mesmo, né? E tivemos que refazer e mudar toda a estratégia de marketing do hotel. O Leonardo já deu aqui para a gente uma ferramenta, que é o ClickUp, né? Que tem gráfico, que você pode fazendo o cumprimento das tarefas, e a gente vai fazendo o acompanhamento através dele, o que é muito bom, porque daí a gente vai poder estar acompanhando e avaliando se, né, quão viável é aquela meta que a gente estabelece, aquela tarefa, aquela coisa que a gente está fazendo, se a gente está indo para o lugar que a meta que a gente decidiu alcançar. O que a gente tem que fazer, vou falar aqui duas coisinhas rápidas, é que a gente tem que focar no processo, né? Todo dia a gente tem que fazer alguma coisa que nos leve mais próximo daquilo que a gente quer ter, né? Para que nosso amanhã seja melhor. Então, às vezes é difícil, por exemplo, eu digo por mim, por causa quebrei a perna, e teve um processo que me levou para trás, né? Um pouco, vamos dizer assim, e que eu tive que meio que recomeçar nesse processo para me levar para onde eu queria. Então, todo dia era um processo, era uma coisinha pequena que eu fazia que estava me levando mais, né, próximo daquilo que eu queria ter no meu futuro, né? E que nossos sonhos pesem mais que as nossas desculpas, né? Que você veja, a borboleta, que seria representando o sonho, ela pesaria mais que um elefante, né? Porque a gente tem que ter isso no foco, que aquilo que a gente quer alcançar, ele não pode parar por causa de qualquer coisa que acontece. Um exemplo bem simples aqui, que eu acho que eu lembrei, que vale a pena salientar, que eu lembro que tinha um funcionário que todo dia chegava atrasado. Todo dia o carro dele furava o pneu, outro dia não sei o quê, outro dia não sei o quê. E aí o meu chefe falou assim, olha, é, a gente entende se o seu carro quebrou um dia, todo dia seu carro quebrar, toda semana seu carro, você tem que trocar de carro ou trocar de emprego. Você não serve para esse emprego. Entendeu? Ele falou pro cara. Ou você troca de emprego ou você troca de carro. Porque essa desculpa de, o meu carro, coitadinho de mim, não sei o que lá, isso não leva você a lugar nenhum. Você tem que mudar. Você não tem esse perfil para trabalhar aqui. Porque uma coisa que eu aprendi com os americanos é que eles não dão desculpas, eles simplesmente, como que eu vou falar? Lógico que eles dão desculpa porque eles são ser humano, né? Mas eu digo assim, eles já entendem que existe um limite para esse tipo, sabe, de você chegar atrasado hoje porque não teve trânsito, outro dia não sei o quê. Então você tem que se planejar, o que eu quero dizer, você tem que se planejar. Não use as desculpas, porque todo mundo tem problema, todo mundo. A gente não pode ter ilusão de que a gente tem mais problema, menos problema que alguém. Todo mundo tem problema. Então, essa desculpa não vale, né? Tem que ter outra. A desculpa pode ser que que o seu sonho não seja tão importante para você. Mas se ele não use desculpas, mas faça alguma coisa para que você chegue, né, num amanhã melhor para você. Bom, terminei. Alguém tem pergunta? Espero que não, mas tudo bem. Pode perguntar.
Fazer a pergunta e a vez do anfitrião. Obrigado, Luiz. Foi excelente conversar, porque eu fiquei com algumas dúvidas. Quando a gente trabalha com a meta SMART, eu vejo que a gente é possível usar ela tanto para metas maiores quanto para coisas específicas, né? Como você falou. Então, eu fiquei pensando em relação a esse movimento que a gente está gerando aqui, começando com uma meta específica, seria criar um planejamento estratégico para alcançar o objetivo, né, de faturar R$ 1.000 até novembro, 28 de novembro de 2024. Então, é uma meta específica, ou seja, criar o fatura, criar o plano de ação, né, nesse mês. Então, é algo específico a ser feito, mensurável, certo? Eu tenho que, ah, eu tenho que mensurável é saber se aquilo que eu fiz é realmente um plano de ação, certo? Então, nesse ponto do mensurável, como é que eu posso saber se ela vai ser mensurável se eu ainda não tenho todas as informações sobre um determinado assunto? Eu tenho que estudar antes para depois aplicar esse conhecimento? Eu acho que você tem a maneira de medir, por exemplo, a maneira de medir era que, nesse caso, né? É que até o final de novembro de 2024 eu estaria faturando 1 milhão. Essa seria uma medida. Mas isso é muito grande, vamos dizer assim. Isso não é. A gente não fazia assim, por exemplo, no hotel. Né? A gente fazia muito, como eu estou te falando. Isso aí que eu peguei é um item, porque é bem específico, você vê. Aumentar 79 centavos da diária. Quer dizer, uma coisa. Quer dizer, na hora que a gente atingiu isso aí, nós já alcançamos a meta, entendeu? Por exemplo, se a gente. Em julho a gente já conseguiu fazer isso, nós já tínhamos alcançado essa meta específica. Então, no caso desse do milhão, eu acho que a gente teria que destrinchar e a gente fazer mais, entendeu? Esse smart para cada ele eu acho, né? Para 1 milhão só serve assim, é 1 milhão em 2024. Não tem outra medida. Mas, vamos dizer assim, no dia a dia, vamos dizer, eu vou até, vamos dizer, no meio do ano, julho, eu tenho que estar nos 500 mil, certo? Então, até julho eu teria que estar no 500 mil, tá? E até, entendeu? No primeiro trimestre eu teria que estar tanto. E como que eu vou. Porque, por exemplo, aí no Brasil mais que aqui, tá? Aqui, janeiro já começa, o povo já começa o dia. Acabou o feriado, o dia, né? O primeiro dia do ano, o segundo dia o pessoal já está queimando, entendeu? Já está. Porque as crianças já voltaram para a escola, todo mundo já está aqui. Aqui é o inverno, aqui não é o verão, então não tem férias. Está todo mundo já pegado, né? Como diz. Então, como não tem essa coisa do primeiro trimestre aqui, pelo contrário, o primeiro trimestre aqui é um trimestre de faturamento muito alto, então a gente já faz as coisas acontecer no primeiro trimestre. Mas o Brasil, como existe o carnaval, existe não sei o quê, existe férias das crianças. Então, existe um pouco de, vamos dizer assim, que talvez a gente não vai fazer acontecer tanto no primeiro trimestre, entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Para ponderar, para a pessoa não colocar assim, eu vou faturar 300 mil em janeiro, porque não vai, porque em janeiro não vai acontecer, entendeu? Ser realista nesse momento, porque existem outras coisas, como eu falei, no caso do hotel, existia muitas variantes, né? Existia, por exemplo, Convenção Nacional dos Médicos aqui em Orlando. Quando vinha a Convenção Nacional dos Médicos em Orlando, os hotéis não tinham capacidade de absorver tanta gente. Então, era um mês de faturamento maravilhoso, né? Que a gente podia subir a diária, que era 70 para 140 e todo mundo pagava. Mas aí vem naquele mês, por exemplo, agosto, setembro, que o pessoal acabou de vir das férias com as crianças, ninguém tem dinheiro para nada, se você botar 50, o povo não quer pagar.
entendeu? Então depende, né, da realidade que você está vivendo. Por isso que eu falo que é realístico o seu smart para o destrinchar do smart é você botar que você já sabe, por exemplo, que dependendo do negócio de cada um, eu tenho uma amiga em Cuiabá que trabalha com vendas, né? Volta às aulas. Então, todo mês de volta às aulas, ela, né, fatura quase que o ano inteiro, né? Então, é o mês de faturamento dela. Você está entendendo? Janeiro e fevereiro, ela vende doidado, porque todo mundo comprando material, não sei o quê, entendeu? Aí depois dá uma queda. Então, eu digo assim, dividindo durante o ano, mas não vai ser uma divisão igualitária, no sentido de que vai ser todo mês o mesmo faturamento, porque não vai ser, porque depende dos acontecimentos de cada mês e do que você vai fazer. Exato. Eu enxergo esse processo, os dois pontos que para mim pareceram mais relevantes é o alcançável e o realista, né? Até porque, até por conta do que a gente falou na terça-feira, né? Quando você pensa na meta, gente, é uma meta ousada, né? Em termos de resultado. É assim, eu vejo essas metas acontecendo no pessoal que trabalha com marketing digital. Claro que aqui a gente tem membros de network de vários mercados, né? Então não existe assim uma regra para todo mundo, mas eu vejo no marketing digital acontecendo esses faturamentos, mas eu vejo também aquele processo da percepção, que quando você chega nessa, tá ali analisando a meta, e quando chega assim, é alcançável, é 80 mil por mês, é alcançável, aí tudo bem, eu vou fazer um estudo de viabilidade, certo? Eu tenho ticket, eu tenho canal de vendas, né? Como é que eu vou vender tráfego pago? Eu tenho dinheiro para tráfego pago, entendeu? Você vai botando aí. Então tá, tenho dinheiro, beleza, vou rodar tráfego pago. E aí eu vou vendo aquilo acontecendo, mensurando, né? Só que quando você tá nesse momento de pensar na meta e ficar pensando, mas será que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Será que é possível? Aí entra aquele processo do PDA, a percepção, né? Que é aquelas sensações que a gente vai tendo, não, mas tem alguma coisa aqui que tá me bloqueando, que está me atrapalhando, eu tenho que estudar mais sobre isso, eu tenho que ver sobre aquilo. Então, isso é muito importante, principalmente a gente, quando chega nesse ponto do alcançável e do realista. Porque pensar nessas métricas, o cérebro, se não tiver uma permissão lá dentro, dizer assim, não, pode ir que você vai fazer 80 mil reais por mês, tranquilo, eu sei que você vai fazer. Se não tiver essa permissão, não vai. Entra Porque daí boicote. vai para aquela questão do sonho, né? Porque tem um pouco de, vamos dizer assim, parece ilusório, ou parece irreal, ou irrealístico, ou não viável, mas é porque faz parte também de você querer sair do seu status quo, né? De você querer mudar a sua vida, mudar o seu negócio. Então, vai ter um pouco de risco. O risco é grande, mas, olha, o que eu aprendi, né? Que, assim, por exemplo, a gente queria comprar essa casa que eu moro hoje. E na hora que eu falei para o meu marido, ele falou: não vou comprar, porque não sei o quê, porque tem que ter isso, que tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter um monte de coisa. Aí eu falei para ele assim: tá bom, não discuto com o homem, não, eu vou fazendo, entendeu? E daí eu peguei e falei: sabe o quê? Vou falar com o meu amigo que é. Porque aqui tem muitas financeiras que financiam para casa, não é só os bancos. Aí liguei para um amigo, ele falou: Liz, tem que ter isso, isso e isso. Eu falei: beleza. Comecei a trabalhar do meu lado nas coisas que eu precisava ter, certo? Cheguei para o meu marido e falei assim: olha, a gente consegue aprovação para comprar, para financiar pelo banco, tanto. Aí ele: como? Eu falei: então, eu consegui a aprovação. Agora a gente precisa da entrada, né? Aí eu descobri vários programas para entrada do governo americano. Então, terminou que a gente pagou menos de 3% de entrada. Mas, assim, ele, com a falta de fé dele e a falta de boa vontade de querer fazer, né?
Ele já falou, não vai dar certo, acabou, sentou-se, não, está muito difícil, papapá, papapá. Eu falei, ok, então fica aí você sentado que eu vou fazer a minha parte, né? Eu acho assim que a gente um pouco do que o Pablo falou, que existe um movimento, entendeu? Se você não movimenta, se você não faz a sua parte, não tem como as outras coisas virem para você. Não tem como as coisas acontecerem, entendeu? A pessoa que fica só assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho. Só do não, 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 ela não vai conseguir fazer acontecer. Para mim, essa meta de R$ 1 milhão, que seria, né, menos em dólar, mas mesmo assim, ela é muito. Ela parece impossível para mim agora, parece não realística, entendeu? Mas eu não estou nem aí para isso. Porque se eu tiver, eu vou parar e não vou fazer, né? E as minhas filhas ficam brincando, porque você tem uma ideia, todas as senhas que eu estou colocando agora é tudo assim. Eu sou milionária eu sou, não sei o quê. E elas ficam, mãe, só tem essa senha? Eu falei, só tem essa. A senha é essa, acabou-se. Não tem outra. Não tem mais, entendeu? Não tem um plano B, só tem um plano A, é eu ficar milionária, acabou-se. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, que é um pouco daquilo que você falou, né? Das emoções, e não deixar, né? Não, é muito difícil esse negócio, não vou fazer, não. Lógico que é difícil. A gente tem que ter, como eu falei, a gente tem que ter a clareza de que é difícil para todo mundo. Mas as pessoas que ficaram milionárias ou que saíram do lugar onde elas estavam, elas fizeram mesmo no difícil, mesmo no impossível, mesmo, entendeu? Sem condições, mesmo. Com todas essas desculpas que a gente dá, todo mundo tem igual, é isso que eu falei, entendeu? Todo mundo tem as mesmas desculpas. Todo mundo tem um filho doente, tem uma mãe, tem não sei o quê, todo mundo tem. Então, a gente não pode usar isso para ir lá. Se a gente ficar nesse aí, viu, Léo? A gente não vai para o mensurável. A gente desiste. Ô, Liz, tem uma pergunta aqui do Johnny. O Johnny está fazendo pergunta? Abre o áudio aí, Johnny. Fala aí, Johnny. Esse aí interage diretamente. Então, eu tenho uma mentoria, né? Essa mentoria eu quero deixar a pessoa apta para desenvolvimento de um projeto de software. Então, vou começar desde lá do começo e tal. Então, eu acho que é um serviço que agrega valor. Mas, assim, qual que é a maior dificuldade de meta? Se você já tem se eu já vendi alguma coisa, você começar a vender outra, é uma coisa. Mas começar do zero, tipo, para mim, a meta seria vender uma mentoria. Assim, então, assim, o que você... Quando é algo que começa, assim, do zero, é lógico, assim, zero, estou dizendo faturamento, né? Porque já tem aqui um esforço que não é o 0 vezes 0. Você fala zero porque você não tem parâmetro para botar valor na sua mentoria, é isso? Porque eu nunca vendi nenhuma, né? Ah, tá. Então, eu um dia fui lá para o Chat GPT e uma pessoa me pediu um serviço que eu nunca fiz. Eu fui lá para o Chat GPT e perguntei: quanto que eu cobro para fazer uma assessoria assim, blá, 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 entendeu? E aí o Chat GPT começou a falar comigo e me dar ideias de valores. E aí ele, às vezes, o Chat GPT ele é muito educado, sabe? Às vezes ele fala assim: olha, tem que ver a questão específica, porque cada caso é um caso, e blá, blá, blá. Aí eu quase que eu dizia assim, para de me enrolar e me dá logo o valor aí, né? Então eu falava assim para ele, não, mas e se for assim, me dá um exemplo exato de se alguém fizer isso, entendeu? Eu fui no detalhamento. E ele foi me dando o valor e eu consegui chegar no valor, entendeu? Então, é uma sugestão, o chat GPT. Eu não sei que mentoria que você está fazendo, eu não sei o que, que é. Para a gente, eu vou fazer que nem o chat GPT, eu preciso de mais informação, né? A gente precisa de mais informação para dar, mas tenha em si o valor do. Eu acho, tá? O valor do seu serviço, da sua mentoria, não depende de, vamos dizer assim, sair do zero, não depende dos outros que fazem, depende de você qualificar o seu serviço, né? O serviço, o tempo que você gasta, de hora que você gasta, para você, do conhecimento que você adquiriu, entendeu?
Quando que, por exemplo, eu para fazer o que você faz, quanto tempo de hora de estudo eu tenho que ter para fazer? Você está entendendo? Que tipo de capacitação que eu tenho que ter? Então, assim, eu aprendi que tudo tem valor, tá? Então, você que tem que dar o seu valor e você coloca, não sei quanto tempo, a hora que você vai dar, né? Quantas horas você vai dar, que conteúdo que você vai trazer. Você tem que ter tudo isso com clareza para você poder mensurar isso aí. Minha opinião, tá? Não sou especialista em venda de mentoria, então talvez outras pessoas tenham mais entendimento que eu, mas eu estou dando uma sugestão para você que eu, sinceramente, não acho complicado dar valor no seu trabalho, tá? Talvez você esteja achando complicado agora, que talvez você está pensando assim, eu nunca fiz isso, vou fazer agora, mas eu não acho que é tão difícil assim, não. Não sei. Pode ser que eu esteja errada, não sei. Tá complexo. Mas complexo porque precisa acontecer, assim, precisa ter um resultado de qualquer coisa. Falando nisso, você não gostaria de comprar um? Não entendi, eu não entendi. É por isso que eu estou dizendo, John, fala mais desse negócio. O que você quer vender, cara? É isso que eu quero saber. Ô, Johnny, se você me permitir alguns pontos em relação à sua pergunta, uma mentoria você nunca vende ela do zero assim para ninguém, porque como ela é um infoproduto, né, existe uma escala de valor no infoproduto. Então, um exemplo, né, se você abre uma live como essa, chama as pessoas e começa a falar do que você vai entregar numa mentoria, né, você precisa agregar um valor muito grande se você, a depender do ticket que você quer cobrar na sua mentoria. É só pensar no Marçal. Ele alugou um estádio inteiro, cheio de gente, fez toda uma história e vendeu uma mentoria como essa aqui. E numa noite, um evento só ele conseguiu. Tem gente que tem que fazer um lançamento para fazer para vender um produto no âmbito que ele vendeu. E hoje em dia está cada vez mais difícil você ancorar esse valor. Então, assim, o que as pessoas estão fazendo? Elas fazem primeiro um e-book que vende bem barato, porque é fácil você vender. As pessoas vão te conhecer, vão gostar do seu material. Depois você faz um mini curso, algo mais acessível, mas que você já ensina ali o foco do seu negócio e as pessoas vão fazer esse mini curso, vão tentar fazer, né, aquilo que você ensina, e quando elas tentarem fazer, elas vão ter dificuldade. Aí é que entra a mentoria. Mentoria, o mentor ele acompanha ali durante 6 meses. Toda mentoria, ela normalmente é um infoproduto com ticket mais alto, 10 mil, entre 3 e 10 mil ali. Então, quando você pensa nesse valor aí, para faturar 1 milhão, você teria que vender 8 mentorias de 10 mil reais por mês, em termos de viabilidade, certo? Porque você ia ali fazer na média de 80 mil. Aí, para você vender 10 mentorias de 8 mil reais ou 8 mentorias de 10 mil reais, como queira, o que você tem que fazer antes ali? Você tem que investir em tráfego pago, você tem que investir em produtos menores ali. Então, tem que ter todo um estudo ali de como é que aquilo vai ser viabilizado, porque as pessoas pagam, mas elas só pagam se elas virem valor naquilo. E para criar, ancorar valor, ela precisa ou de um impacto muito grande, que aí vai precisar gastar muito dinheiro, como foi o lançamento aqui do Million Club, ou você vai ancorando aos poucos, faz um e-book, faz um mini curso, até você chegar na mentoria ali. Então, mas é importante que você coloque essas métricas todas aí, né? Se é só com mentoria, eu não confiaria os ovos numa cesta só. Eu pensaria na mentoria, eu pensaria no produto, em ofertar o serviço. Tipo, aqui na empresa mesmo, a ideia vai ser um braço educacional, né, e um braço de serviço. A gente vai vender projeto,
mas o outro a gente vai ter e-book, vai ter mentoria também, entende? Para um lado fortalecer o outro. Aí espero ter ajudado assim, a elucidar. Mas estude bastante marketing digital, porque dá para fazer, sim, com mentoria. E é bem fácil, viu? Não é difícil, não. Uma sugestão, Johnny, é que eu fiz 2 cursos aqui de mentoria na área de assessoria em compras aqui no estado. Parece fácil, mas não é fácil. E aí eu fiz os cursos e o que aconteceu? As pessoas antes, elas davam umas aulinhas de graça, entendeu? Tipo assim, convocava, como ele falou, fazia uma convocação assim, mandava no Instagram, entendeu? No WhatsApp, vou fazer um. Você quer participar? Entendeu? Se você quer entender desse negócio e tal. E aí as primeiras aulas era tudo de graça, assim, 15, 20 minutos de conteúdo, né, bem básico, assim, não muito, não chegava no detalhamento que a gente queria ouvir, né? E depois que a pessoa via que ela tinha o conhecimento, aí ela vende a mentoria paga, que daí a gente, né, paga por quê? Porque ela ofereceu de graça um conteúdo e eu vi que ela sabia do que ela estava falando, né? Então, no final, você termina pagando porque você viu que a pessoa tem o conhecimento para passar para você. Então, às vezes, você pode criar essa, que seria tipo mais um marketing, né, de vendas da sua mentoria, umas aulinhas básicas, assim, né, só para as pessoas te conhecerem e ver que você tem o conhecimento, e depois você vende o ticket maior, que seria a mentoria mesmo, entendeu? É uma Entendi. sugestão. Exato. Beleza. Dúvidas, pessoal? Considerações? Ó, já mandou o link aqui, ó, vamos dar uma olhada depois. Prosseguindo para o alvo. Bom, Esse gente, link aí já é do seu serviço aí? É isso? É o meu e-book, do meu Ah, método. legal, legal, vou dar uma olhada. já é uma escada, assim, é Parabéns, o Johnny. primeiro degrauzinho ali. É baseado em Coríntios. E uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Sim, show de bola. Bom, mais dúvidas, pessoal? Aí, alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de agradecer vocês pelo conhecimento compartilhado aí. Deus abençoe a todos. Espero estar no próximo encontro aí. Aqui é um espaço, Jefferson, e todo mundo que está assistindo, porque a gente sempre procura gravar aqui esses encontros, mas assim, esse espaço é nosso aqui. Então a ideia é que cada semana alguém vem aqui falar de um assunto específico dentro dessas temáticas, né, que a gente escolheu ali para cada mês, que foi inclusive sugerido pelo chat GPT, Liz. Eu fui lá, perguntei para ele como é que a gente faz um caminho ali para faturar 1 milhão. Aí você fala, ó, no primeiro mês você faz assim, no segundo você faz. Então, inteligência artificial ajuda bastante. Então é um espaço nosso, né? Ele existe por causa da gente. E tem uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. Mais do que a gente aprender a fazer planejamento estratégico e desenvolvimento pessoal, mas assim, é quando você ouve um colega acreditando, aquilo de alguma forma faz ficar mais fácil em você, entende? É como se quando o seu colega ele fala, olha, eu vou conseguir de tal forma, eu tenho tal plano, isso vai acontecer, né? Como a gente está aqui numa conexão só, isso vai retroalimentando. Eu acho que essa é a parte mais importante de grupos como esse aí. Eu acho que é essa energia que ela vai gerando, aumentando, crescendo, para a gente falar, gente, porque na prática é muito simples, eu só tenho que ligar para uma quantidade X de empresas toda semana.
oferecer meu serviço, marcar reunião e ver quantas pessoas eu estou ligando, quantas eu estou fechando e quanto eu estou faturando no mês. É muito simples. Mas na hora de colocar em prática, né, a gente se lembra do que o colega falou. Não, eu estou aqui conseguindo, eu vou chegar lá. Então é para isso que serve o grupo, certo? Fazer sozinho fica bem, é bem complicado, né? Porque o cérebro da Até, gente... até, até Pode falar. porque, desculpa interromper, mas salientando isso que você falou, porque às vezes a gente não pode compartilhar isso. Por exemplo, quem sabe dessa minha senha são minhas filhas. Mas se eu falar para o meu marido, ele vai falar que eu estou ficando maluca, né? Se eu falar para outra pessoa, a pessoa vai dizer: ah, você está viajando, para de viajar, você quer que isso cai na terra, né? Assim que funciona. Vai. Eu tenho uma irmã que é assim. Você começa a falar para ela, ah, você tá numa de sonho, cai na realidade, sei que lá. Vai. Então, esse tipo de gente não dá para, sabe, não tá na sua frequência, nem na sua energia. Não dá para você falar. Você tem que aprender a não contar dos seus sonhos para as pessoas que não sabem lidar com eles. O sonho é teu, não é dele. Então a pessoa, sabe, às vezes a gente quer dar. É como você dá comida já processada para um bebê. Bebê, sabe, bebê recém-nascido, toma leite da mãe, acabou. Não vai tentar dar arroz e feijão, não vai funcionar. É a mesma coisa, entendeu? Tem gente que você fala, ela olha para sua cara assim, como se você fosse louca. Eu tenho uma irmã, desde que eu tirei, desde que eu tirei a licença por causa da perna quebrada, e eu estou aqui capengando com a minha empresa, ela fica mandando para mim oferta de trabalho toda hora. E eu já falei para ela, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou fazer o meu negócio. Ela, mas esse negócio não vai dar. Ela, sabe, é mesmo que você está falando. Então, eu não gasto mais a minha saliva com ela, entendeu? Não dá. Você falou Ela do meu... acabou de me Exato. mandar aqui uma oferta de trabalho. Você falou do meu pai, da minha mãe e do meu pai, respectivamente aí. Exatamente o meu... É Bom, mesmo. gente, é isso. Olha, eu acho que Foi muito bom. foi top, né? Eu acho que vai me ajudar bastante aqui a ficar mais pé no chão na hora das metas. Espero que vocês tenham gostado bastante aí também. Obrigado pela participação aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Podemos tirar um print para compartilhar no grupo para a gente tentar alavancar o pessoal a acreditar que nós juntos somos mais fortes? Por favor, acho que é uma excelente ideia, né? Vou olhar só o tempo aqui, mas dá tempo, 2 minutinhos. Eu vou tirar aqui também, Jefferson, que aí eu mando lá no grupo do aviso. Pronto. É importante a gente começar a ter prova social do movimento, entendeu? E aí vai ajudando os colegas que estão mais fracos aí, a gente... É um combustível, troca de energia, isso é importante. Exato. E faz bastante diferença, viu, esse print. Porque as pessoas, elas percebem realmente que o movimento está acontecendo. Bom, é isso. Obrigado aí, até a próxima semana, próxima terça-feira. E a gente assiste a replay e continua a conversa lá nos grupos. Ótima noite para vocês e bom fim de semana. Valeu. Até mais. Mas...